Vale também, né? Desta vez, acho que você falou Gerson e Arrascaeta. Sobre a obra de arte do Arrascaeta, acho que não precisa nem falar, né? A gente viu o gol, a maneira como ele abre o placar de um jogo que estava difícil, apesar do Flamengo ter criado muitas chances. Então é o cara que encontra o novo ali. E o fato dos dois estarem em campo também permitia que Bruno Henrique e Luiz Araújo, por exemplo, estivessem no banco. Claro, o Bruno Henrique mais porque o Juninho começou como titular. Sim. Mas aí você também, a volta dos jogadores titulares do Flamengo, isso eu sempre digo, faz com que o banco seja um banco mais poderoso ainda, né? É sempre um banco poderoso o banco do Flamengo, mas se a gente pegar a segunda metade da temporada passada, a gente vai lembrar, né, de um Flamengo que tinha sempre um time muito forte, que começava o jogo, mas não tinha um banco tão forte, porque eram um banco poderoso o banco do Flamengo, mas se a gente pegar a segunda metade da temporada passada, a gente vai lembrar, né, de um Flamengo que tinha sempre um time muito forte, que começava o jogo, mas não tinha um banco tão forte, porque eram tantas lesões, tantas ausências, que o banco nem era tão forte quanto deveria ser. Com a volta de Gerson e Arrascaeta, o Flamengo pode se dar o luxo de tirar do banco de reservas jogadores como Bruno Henrique, Luiz Araújo, e eles acabaram fazendo aí a jogada do segundo gol. Mas uma vitória absolutamente justa por aquilo que o Flamengo produziu. Pois é, o Mário Marra, quando você pensa nesse meio campo do Flamengo, e você olha Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, esse é o meio campo ideal do Flamengo e é assim que veremos nos principais jogos do Flamengo nessa temporada? Tem sido no início, mas eu tenho mesmo, primeiramente, boa noite Marcelo, boa noite. Jean, Vitor, Gustavo Zupac e também os fãs de esporte. Tem sido assim, mas eu não consigo achar que é uma cadeira cativa, não. Eu acho que eu entendo o De La Cruz como, atualmente, um jogador que precisa provar mais. Vejo o Pulgar como um jogador acima da média, o Gerson fazendo diversas funções e fazendo bem diversas funções. O Arrascaeta é um jogador que não precisa ficar aqui falando muito, né? E o gol, concordo com o Jean, o gol é incrível, né? de qualidade, um jogador que tem tanto recurso que ele pode pensar algo que os outros não tiveram a menor capacidade de imaginar e ele fazia aquilo parecer muito simples. E nesse caso, só ressaltar, né, roubando a bola. Sim, esse é o ponto aquilo especial. É um absurdo fazendo também, algo né? que não é muito comum. Talvez é até mais surpreendente do que a genialidade do gol, da maneira que ele fez o gol. Né? Não, isso é mais surpreendente. Mas então, Marcelo, eu não sei se esse vai ser o meio campo da temporada. E aí vai uma dúvida em relação ao De La Cruz. Porque com o Gerson você pode contar em qualquer situação. De um tempo para cá, o Alan tem sido mais utilizado. Inclusive foi utilizado no jogo da Libertadores. Pode já o Gerson como segundo, 2 de velocidade. Exatamente. Pelo lado, de acordo com o segundo tempo. Se você buscar o Gerson para fazer um segundo do lado do Pulgar, ele faz bem. Olha, em algumas situações ele faz como primeiro também. E ele já foi um jogador que foi, com o Sampaoli, ele foi utilizado até como ponta. E ele sempre entregou bem, ele rende muito bem. E essa é mais uma das virtudes do elenco e da abordagem que tem o Felipe para o elenco. Ele pode mudar o time e ele não vai oferecer tanta tranquilidade assim para quem não está jogando bem. Mas vou ser muito sincero, fiquei preocupado com o Vitória na primeira rodada, no jogo contra o Juventude. Sim. E o Vitória de hoje... Bem melhor, né? Bem melhor. Competindo, e veja o tamanho do desafio. Era jogar contra o Flamengo, era jogar contra o Flamengo depois de uma sequência de resultados que não são agradáveis, inclusive de Sul-Americana, e o Vitória obrigou o Flamengo a ser Flamengo. Hoje o Vitória fez um jogo muito legal, obrigando o Flamengo a jogar. Mesmo jogando, perdeu, né? Tem isso também, já são 5 jogos já sem essa vitória, mas na Sul-Americana o Vitória foi muito mal. Sim. E aí vai para um campeonato brasileiro, eu continuo muito preocupada, ainda mais porque foi uma derrota. Eu continuo muito preocupada porque é um Flamengo que encontra uma bola e consegue fazer um gol com o Bruno Henrique e vem a vitória. O Vitória foi muito valente no jogo de hoje, como o Sport jogou muito bem contra o Palmeiras, a gente vai falar já. Os dois times nordestinos que receberam as duas maiores potências do futebol brasileiro. Sobre o meio campo do Flamengo, acho que tecnicamente esse é o meio campo ideal, mas sempre tem muitas variáveis impactando isso. E acho que especialmente a parte física. Quantas vezes durante a temporada a gente vai ter Pulgar, especialmente De La Cruz, Arrascaeta e o Gerson, bem disponíveis e bem fisicamente para fazer parte desse meio campo. Pós-data FIFA quase nunca. Tem sido raro. O Arrascaeta é um jogador que vem convivendo com muito problema físico. O De La Cruz, o Tite falou bastante sobre isso na última temporada. O De La Cruz assim, claramente sentiu o impacto de
sair do futebol argentino, impacto físico, e vir para o futebol brasileiro, em termos de maratona de jogos. Ele é um atleta, ele é um corpo em adaptação ao futebol que se pratica. Ele oscilava no River também, né? Sim, tecnicamente. Aqui ele tem tido problemas mais físicos, né? Mas em condições eles jogam. A questão é que o Felipe tem como variar bastante. E hoje ele variou. No decorrer do jogo, ele tirou o De La Cruz, ele colocou o Plata. Foi a primeira troca que ele fez. Tirou o De La Cruz e colocou o Plata. E aí ele traz o Gerson para trás. Aí depois que ele faz o gol, ele entende, era natural que o Vitória saísse mais, ele tira o Arrascaeta e bota o Luiz Araújo. Ele já muda o desenho do time. Luiz Araújo jogou na Venezuela como o Arrascaeta, mas é outro tipo de jogo. Fica um jogo mais de transição, mais direto, menos pensado. E o Vitória faz o gol já com o Flamengo nessa formação. E é com essa formação menos pensante e de mais correria que o Flamengo encontra a vitória. O Juninho, de muita movimentação no jogo hoje também, bola na trave no primeiro tempo, e aí no segundo ele tira o Cebolinha e bota o Bruno, muda o perfil do ataque, bota a dupla, Bruno Henrique e Juninho. Acho que hoje o Felipe conseguiu usar bem as diferentes características que ele tinha no time e no banco para colocar o Flamengo jogando, entendendo as fases do jogo. E por isso venceu também. E que bolada também levou o Léo Pereira ali, né? Pelo amor de Deus. Mas isso quer dizer que não teremos um 11 titular desse Flamengo? Ainda tem o Pedro, né? Que vai se recuperar e em breve deve entrar em campo. A entrada do Juninho hoje, talvez, de alguma maneira, seja até uma preparação para a volta do Pedro, né? Porque o Pedro é um centroavante, de fato. O Pedro não se discute, né? É um jogador com uma qualidade indiscutível, mas ele é um centroavante de fato. Então é diferente, né? De você ter, por exemplo, o Bruno Henrique por ali. Ali muda mais taticamente. E acho que isso é legal do Flamengo, né? Também começar a encontrar, né? E certamente o Felipe Luiz está pensando nisso, os padrões para quando você não tem determinados jogadores. Eu acho que, por exemplo, em relação ao Arrascaeta, por isso que o Zupac falou, esse padrão tem que ser pensado. É claro que vai mudar de acordo com o adversário, né? Contra quem você vai jogar, como joga o adversário. Mas ter um padrão para jogar sem o Arrascaeta é importante para o Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo tem que saber resguardar esse jogador. Ele é tão diferente, ele tem uma capacidade tão grande e, ao mesmo tempo, ele tem problemas quase que crônicos ali. Sim. Do ponto de vista físico, né? Eu, que acompanho bastante a Roma, eu vejo que, assim, talvez o Flamengo devesse fazer com o Arrascaeta o que a Roma fez com o Dybala de fazer, cara, é o seguinte, você não vai jogar todos os jogos, você vai jogar determinados jogos, mas e aí? É preciso estar claro o que você vai fazer quando você não tem o Arrascaeta. Alguém vai jogar exatamente na função que ele exerce? Ou você, de repente, vai mudar o time e vai ter um time com características diferentes? Eu acho que isso tudo, à medida que o tempo vai passando, o Felipe Luiz vai ficando mais pronto e mais preparado para tomar as decisões. Porque isso é muito claro, né, Birner? Que não terá o Arrascaeta sempre à disposição, isso está muito claro para o Felipe Luiz. Eu acho que não, se ele, eu duvido que tiver a ideia de manter um time titular, é porque ele está subaproveitando o elenco. Você pega, por exemplo, hoje com o Gerson joga pelo lado, o Gerson vai construir por dentro, mas você tem a volta do Wesley. E aí você tem o jogador agudo que está em grande fase, né? De novo. Fazendo bastante o lado de campo, que o Gerson não faz a linha de fundo. O Gerson vem criando por dentro. Aí ele traz o Gerson para segundo. Você tem reservas que são atacantes de fato, diferentes do Wesley, mas que vão para a linha de fundo. Daqui a pouco tem o Pedro. Pode achar que em algum momento, como você pode jogar com um atacante de lado de campo, seja alguma coisa mais inteligente do que... Porque você tem um centroavante ali que pode também sair da área, mas para a bola chegar mais pela linha de fundo de frente para o Pedro. Você pode, em outros jogos, jogar com Pedro e Juninho. Jogar no 4-4-2, porque o Juninho sai muito da área, o Pedro se movimenta. Enriquecer as questões coletivas e torná-las eficazes, usando todo o potencial do elenco, é a missão do técnico. A missão do técnico não é arranjar um time titular. Quem tem que arranjar um time titular é técnico que tem elenco super limitado. Então, eu só dei algumas ideias aqui, que são muito óbvias, mas óbvias comigo falando no ar-condicionado, muito possíveis na teoria, mas quem implementa isso o treinador. E é muito claro, né, Vitor, que assim, se eu jogar sem o Arrascaeta e sem o Gerson, você vai sofrer mais, você vai ter mais dificuldade. Por mais que tenha um elenco espetacular, assim, são dois jogadores, é um jogador espetacular e é um outro que pode fazer a função dele sem cair tanto. São os construtores. No meio de semana, a gente viu isso. E são jogadores que têm uma afinidade com a bola diferente. No meio de semana, a gente viu o Luiz Araújo, que já jogou assim outras vezes. Já jogou assim com o Tite, que já jogou assim na Major League Soccer, pelos dois lados ou por dentro.
Mas é diferente da dinâmica, na forma que recebe a bola. Ele recebe a bola pensando em partir. O Arrascaeta e o Gerson recebem a bola e já imaginando o que vai acontecer, já imaginando a próxima jogada. A gente está falando de armadores, daqueles jogadores diferentes por dentro. E foi o que aconteceu no meio de semana, não tinha nenhum dos dois. Hoje, você pode se dar ao luxo de, sim, guardar o Arrascaeta em um jogo ou outro. Contanto que tenha um jogador como o Gerson, por exemplo, que hoje até foi recuado, para jogar adiantado. Porque ele faz. Ele consegue fazer as funções. O padrão pode ser isso que eu estava falando. Bom, beleza, não vou ter o Arrascaeta, o Gerson vai jogar, entendeu? E joga. Criar esses padrões que certamente o Felipe vai acabar criando. Como ele não teve contra o Deportivo Táchira, é claro que é uma equipe que sofre um pouco mais. Por isso que eu penso assim, ele vai ou não vai utilizar, vai ter os seus titulares? Ou colocamos o Gerson e o Arrascaeta como os jogadores que estarão nos principais jogos, e aí sim podemos colocar como jogadores titulares, e os outros ele consegue mesclar de várias formas. Você fala de cadeira cativa. Se for pensar em três que, se estiverem em forma, jogam sempre, são Gerson, Arrascaeta e Pulgar. Sim. Até pelas opções de banco, o Arrascaeta, como a Rafa falou, é um construtor, mas que tem o drible, o arranque. O Gerson é um construtor mais inteligente, um cara que vai pensar mais o jogo, articular, ocupar melhor os espaços do campo. E o Pulgar é disparado o melhor marcador que o time tem no meio campo, além de ter um bom passe. Quando você tira, como você falou, no jogo do meio de semana, o Gerson e o Arrascaeta, o Felipe usou 4 jogadores avançados, só que ninguém sabia jogar entre as linhas. E aí faltava a profundidade. Para esses caras, ter a opção de drible. Porque, por exemplo, o time hoje do Vitória está marcando o Gerson, está marcando o Arrascaeta. Vai sobrar mais espaço para o Everton Cebolinha eventualmente receber uma bola no mano a mano. Se houver alguma inversão de jogo para isso acontecer, esses caras têm muito mais condições de fazer. O Arrascaeta associa muito bem com quem joga do lado esquerdo, porque as associações basicamente são Arrascaeta e Cebolinha, Wesley e Gerson, do outro lado. Né? Então são construções que estão muito bem definidas. Só acho que o Felipe, com o tempo, e esse é um desafio enorme, porque não tem tempo para treinar. Sim. Se ele tivesse uma semana, todas as semanas para treinar, ele viria com uma novidade ou com uma coisa a mais sempre. Eu não sei como é que ele vai fazer o que eu digo que pode ser feito a mais, jogando quarta, domingo e o Mundial, que outras equipes vão ter de período para se acertarem. E assim... Não sei se é viável fazer isso. Passou muito tempo viajando também, teve um treinamento antes da partida de hoje. E o futebol brasileiro, ou o campeonato brasileiro, eu não sei de onde a gente tirou que os jogos são fáceis. Os jogos são difíceis. E desse ano... Os primeiros 5 minutos poderia estar 2-0, mas não estava. E esse ano talvez seja um dos mais equilibrados da história. E tinha tomado um gol antes. Os jogos são difíceis. Claro, porque você vai... Claramente, Marcela, o Renato mudou... Não, calma. Ele mesmo disse que não ia mudar nada, porque ele não tinha conseguido treinar a equipe e tal. Já estamos na Série B, viu, Mário Marra? Ferroviária e Remo. Felipe Viseu, o Gustavo Zupac? Ele abriu o placar, fez 1-0 para o Remo, e o Carlão empatou para a Ferroviária. Em 1-1, o Jean Irmer fez 1-0 para o Novo Horizontino. Belíssimo gol do Jean, hein? Laço. E o Igor empatou para o Avaí. Obrigado. Parabéns, Jean, tem treinado? Humberto Louser, novo técnico do Novo Horizontino, o Avaí campeão catarinense. Fora de casa, o Bruno Alves fez o gol do Cuiabá. Ele também. E Grêmio. Voltaço que subiu da Série C para a Série B, né? De volta, e o Cuiabá caiu da A para B. Guto Ferreira. Ambos não estavam lá no ano passado. E tivemos também Avaí e Novo Horizontino, um empate em 1-1. O Jean Irmer fez 1-0 para o Novo Horizontino. Belíssimo gol do Jean, hein? Laço. E o Igor empatou para o Avaí. Obrigado. Parabéns, Jean, tem treinado? Humberto Louser, novo técnico do Novo Horizontino, o Avaí campeão catarinense. E também mudou o técnico. Jair Ventura, certo, Mário? Tá aí. O Flamengo levou a melhor sobre o Vitória neste domingo, no Barradão, e conquistou seu primeiro triunfo no Brasileirão 2025. Os 3 gols da partida saíram no segundo tempo. Os comandados de Felipe Luiz abriram o placar com a Arrascaeta de bico. O Wellington Rato até empatou para os donos da casa, mas Bruno Henrique aproveitou a chance já perto do fim para garantir a vitória da equipe carioca em Salvador. A primeira etapa no Barradão teve domínio ofensivo do Flamengo, mas os visitantes não conseguiram abrir o placar.
O lance de maior perigo foi aos 30 minutos, quando Juninho, segundos após mandar uma bola para fora, recebeu ajeitada de peito de Arrascaeta e finalizou no travessão de Lucas Arcanjo. O Vitória tentou levar perigo em contra-ataques, mas parou em uma atuação sólida da defesa carioca. O Flamengo seguiu superior no início do segundo tempo, mas sem conseguir balançar as redes. Até que aos 16 minutos, Arrascaeta marcou um golaço. O uruguaio roubou a bola de Janderson no campo de ataque, avançou para a área e finalizou de bico. O goleiro Lucas Arcanjo saltou, mas não conseguiu evitar o gol do uruguaio. Menos de 5 minutos depois de entrar em campo, o Wellington Rato arriscou o chute de fora da área e contou com desvio em Gerson para deixar tudo igual. Mas, aos 41 minutos, Bruno Henrique demonstrou oportunismo, aproveitou o cruzamento de Luiz Araújo e garantiu 3 pontos ao Flamengo. O Vitória vive momento delicado na temporada e, com um tropeço em casa, chegou a 5 jogos sem vencer em 2025. Neste domingo, o técnico Thiago Carpini foi expulso por chutar uma bola à beira do gramado e virou desfalque para o duelo contra o Atlético Mineiro. Com o gol deste domingo no Barradão, Arrascaeta ultrapassou Jorge Benítez e assumiu a vice-liderança do ranking de estrangeiros com mais gols pelo Flamengo, com 76 bolas na rede. O uruguaio só está atrás do argentino Doval, que lidera a estatística em 94 gols. O Vitória volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Defensa e Justiça, fora de casa, pela segunda rodada da Sul-Americana. Depois, o clube baiano segue para Minas Gerais, onde vai enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, por sua vez, recebe o Central Córdoba pela Libertadores na quarta-feira, no Maracanã. Depois, o time viaja para enfrentar o Grêmio pela terceira rodada do Brasileirão, em Porto Alegre.